sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming. Na aula de hoje nós conversaremos a respeito das orações coordenadas. Meu nome é Ana, sou professora de língua portuguesa e você está no Socorro Sorana! Gente, orações coordenadas, vamos conversar sobre isso? Parece ser um bicho-papão quando você chega a falar de período composto, mas nossa, é muito simples, muito fácil de aprender. Quando você já aprendeu um pouco da oração simples, do período simples, no caso das análises sintáticas, fica muito simples entender o que é uma oração coordenada. Primeiro de tudo, você tem que procurar saber onde está o período. Lembrando que período ele vai até o ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Encontrando o período, encontre os verbos. Toda vez que você encontrar um verbo, você vai encontrar a oração. Seja um verbo ou uma locução verbal, lógico, né, gente? E aí você encontrou o verbo, encontrou a locução verbal, dividiu as orações, circula as conjunções caso houver. Se aparecer conjunções, você circula. E aí vamos encontrar as orações, se elas são dependentes ou independentes. É isso mesmo, as orações coordenadas, elas são independentes, já as subordinadas, elas são dependentes. Veja só, eu coloquei aqui para vocês, coordenada, orações justapostas, porque elas estão somente auxiliando uma a outra e elas são independentes sintaticamente. Isso quer dizer que uma não depende da outra para que se tenha um sentido completo. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo bem simples. Engoli em seco, nada respondi. Perceba que você tem duas orações que podem ser isoladas, faladas em determinados momentos diferentes e serem entendidas. Elas estão completas no seu sentido sintático. Então, engoli em seco, num momento. Num outro momento você fala, nada respondi. Juntando as duas, você tem aí orações, período composto, duas orações que formam orações coordenadas e elas são assindéticas, porque a sindética não tem conjunção, a é de negação, então não vem com uma conjunção aqui ao lado. Assindética, gente. Outro exemplo para vocês. Fui hoje ao shopping, mas não comprei nada, ou não comprei nenhuma coisa, nada comprei, não interessa. Mas aqui eu tenho que saber que fui ao shopping é a primeira oração, mas não comprei nada é a segunda oração. Perceba que essa oração ela está ligada por uma conjunção, mas antes eu fiz uma coisa muito importante. Eu grifei os verbos. Isso mesmo, pessoal. Grife os verbos, separe as orações com uma barra, circule a conjunção e você vai encontrar aí então a primeira oração, que é chamada de oração coordenada assindética, porque não tem conjunção, e a segunda oração, que é chamada de oração coordenada sindética, porque tem conjunção. Na próxima aula eu quero falar para vocês sobre a classificação de todas elas, porque aqui eu já dou um spoilerzinho dizendo para vocês que essa oração aqui, mas não comprei nada, ela é coordenada adversativa. Por que ela é chamada de adversativa? Veja só, fui ao shopping, mas não comprei nada. São duas ideias opostas. Elas estão juntas, coordenadas, mas elas estão opondo. Existe uma oposição entre elas. A primeira oração não tem conjunção, assindética, e a segunda oração ela é sindética, porque ela tem conjunção, e ela é adversativa, porque dá uma ideia de contrariedade. É isso, pessoal. Hoje nós falamos a respeito das orações coordenadas, que são independentes, que estão justapostas e que são classificadas em assindética quando não tem conjunção e sindética quando tem conjunção. Deixe o seu comentário. Curta, gente, essa aula de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe essa aula com os seus amigos. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima aula, gente.